Hora de entrevista aqui no Jornal da CNN. A gente vai conversar agora com o cientista político e diretor do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Renato, muito boa noite. Obrigada por falar com a gente. Boa noite, Marcela. Sempre um prazer estar aqui na CNN. Renato, bom, amanhã, né, expectativa gigantesca, porque a gente tem o primeiro debate presidencial entre Lula e Bolsonaro neste segundo turno. E, claro, a gente quer saber quais serão as estratégias, né, expectativa, evidentemente, para quais serão as estratégias desses dois candidatos. Porque se a gente for lembrar, né, no primeiro turno, naquele primeiro debate da Band, o ex-presidente Lula não se saiu bem, estava bastante abatido, estava mais fechado, mais quieto. E, nesse momento, então, o presidente Bolsonaro conseguiu sair melhor. Num segundo, só que teve aquele problema também daquele ataque, né, que ele teria feito a jornalista que ele fez, a jornalista Vera Magalhães. No debate da Globo, ainda no primeiro turno, o ex-presidente conseguiu ser um pouquinho mais assertivo, conseguiu ser um pouquinho mais firme e o presidente Bolsonaro segurou mais a onda. Qual que é a expectativa para esse debate, já que a gente tem números que foram diferentes do que a gente tinha nas expectativas das pesquisas, né? Números mais próximos entre os dois. Olha, Marcela, muito bacana ter lembrado desses debates, porque coloca as situações em dois grandes momentos, né? O primeiro debate, o Lula só não perdeu porque o presidente da República entrou no debate com a jornalista Vera Magalhães e tudo que tinha acontecido antes disso perdeu força, perdeu relevância. Depois de uma série de pesquisas em que avaliaram que a resposta que Lula tinha dado para Bolsonaro no debate da Band era meio defensiva demais, o Lula foi treinado para ter uma resposta muito mais dura com relação ao embate dado ao Jair Bolsonaro. E nós ficamos com aquela troca de acusações com um monte de direito de respostas um para o outro, que acabou fazendo com que a discussão de mérito em si ficasse para segundo plano. O que a gente pode saber sobre o que vai acontecer? Quase nada, mas os cenários são bastante claros. É o Bolsonaro que está atrás, que perdeu o primeiro turno e, portanto, é ele que tem o desafio de conseguir conquistar aquele eleitor que no primeiro turno não votou nem nele e nem no Lula. Ele pode tentar fazer isso de duas formas: atacando diretamente o ex-presidente da República, né, e elevando o tom do debate. Isso pode, por um lado, oferecer um maior desgaste para a figura do Lula, mas, por outro lado, as pessoas que não votaram no Bolsonaro, muitas delas, inclusive, não votaram por conta desse tom agressivo que ele tem, né, por essa acusação, esse jeito mais, digamos assim, pouco pacífico que o presidente da República tem, que muitas vezes o leva a ter que pedir desculpa. Já o Lula, ele pode responder fortemente, que como foi no modelo do último debate presidencial. Ele pode tentar responder como um estadista, usando ironia, falando, por exemplo, olha, no meu governo, infelizmente, teve corrupções que foram apuradas, como a da Petrobras, que levaram de alguma forma, ter uma devolução para os cofres públicos do dinheiro que foi roubado. Já o seu, você mudou o diretor da Polícia Federal, mudou o ministro da Justiça, então, na verdade, não dá para saber se houve ou não houve corrupção debaixo do seu governo. O que dá para saber é que que o senhor presidente não fez nada para apurar essa corrupção. Agora vamos falar o que de fato interessa para a população brasileira, que é como nós vamos mudar a economia, melhorar a geração de empregos e diminuir o preço da cesta básica. Eu estou aqui tentando fazer o papel dos marqueteiros dos dois lados, tá, Marcela? Não é que eu defenda uma coisa ou defenda outra, que acho que seja verdade, eu não estou discutindo o mérito, não. É só o que as pesquisas podem nos falar sobre qual tom do debate pode ser mais ou menos eficiente amanhã.
Olha, aproveitando que a gente está falando de debate, o nosso reloginho já começou a contar. Se você olhar aí para o cantinho direito da sua tela, 23 horas 46 minutos, 10, 9, contando segundos aí para a gente ter esse primeiro debate do segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Debate muito aguardado, né? Principal aí dos últimos tempos, uma eleição extremamente polarizada. E a gente tem um fato novo, né? O Renato aproveitando exatamente essa questão do pool de veículos, porque hoje, nessas eleições especificamente, a gente teve menos debates, né, na televisão, porque teve toda essa questão, se o candidato vai, não vai, eu só vou se tiver, o ex-presidente propôs isso, né, eu só vou se tiver um pool de veículos. Esse, por exemplo, de amanhã da CNN é um pool de veículos com o Grupo Bandeirantes, UOL, Folha, TV Cultura. Isso dá ainda mais peso no debate para a conquista dos eleitores, né? Então, assim, tem menos debate, então aquele momento em que vai ter o debate, por exemplo, de amanhã às 8 horas da noite, que a gente vai transmitir aqui na CNN Brasil, momento aguardadíssimo para o eleitor e também para a conquista desse eleitor. Sem dúvida nenhuma, Marcela. O telespectador, o eleitor, tem chance de assistir por um pool maior de debate, de ouvir os comentários, inclusive, de jornalistas de veículos diferentes. Uma das vantagens desse debate, de ser o primeiro debate, é que ele vai poder ter uma repercussão muito grande pelos próprios programas eleitorais dos candidatos e num confronto direto, num confronto cara a cara, num confronto onde vai ficar muito claro para o telespectador se eles estão mais interessados em discutir saídas para o Brasil ou de reafirmar suas ideias. Isso é um detalhe muito importante, Marcela. A militância, os torcedores dos candidatos adoram quando sai um fight, adoram quando vira uma arena de luta livre. Só que não são esses eleitores que vão decidir os rumos da eleição. Esses eleitores não mudam de opinião sobre quem vão votar. Quem muda é o eleitor nem. É aquele eleitor que já via críticas no Bolsonaro e no Lula, que optaram por não votar nesses candidatos. São eleitores que estão mais interessados na economia, no tema da corrupção, em avaliar se foi correto ou não a postura que o Brasil teve durante a pandemia. Esses eleitores, que numericamente são muito pequenos, são, na verdade, o fiel da balança. A grande dúvida, a grande incógnita sobre o debate de amanhã é se as candidaturas vão ir para jogar para a própria torcida, para os seus próprios militantes, ou vão centrar o seu esforço em conquistar o eleitor indeciso, aquele eleitor que no primeiro turno votou no Ciro, na Simone, na Soraya ou no Felipe Dávila. Agora, Renata, a gente tem percebido que nesses debates, principalmente, ou até em entrevistas, os candidatos que lideram as pesquisas, né, que estão à frente ou que terminaram à frente no primeiro turno, estão deixando de ir a esses compromissos para exatamente não serem alvo, né, desses ataques que acontecem nesses debates, né? Porque ele está em primeiro lugar, não quer perder ponto, não quer perder, já tem ali conquistado o seu eleitorado. A gente pode esperar uma tendência assim, porque é muito ruim também para a gente, para o eleitor, né? Olha, quanto menos debate, pior é para o eleitor. No segundo turno, tem algumas características diferentes. Primeiro que é muito difícil num segundo turno um candidato que é o presidente da República disputando com um ex-presidente da República não ir efetivamente no debate. Pode pegar mal, né, faltar no debate. Agora, todo mundo sabe que que qualquer segundo turno, em especial numa eleição tão polarizada quanto a que nós temos agora, o maior risco é escorregar numa casca de banana. Por isso que os candidatos estão tentando evitar esse confronto mais direto com o seu adversário. É o caso do Tarcísio, né, o Renato, aqui de São Paulo, porque ele também, como não conhece direito, também tem medo de pisar exatamente numa casca de banana, né, que não veio no debate ontem. Não, exatamente. O Tarcísio que está na frente, ele tem mais a perder do que Fernando Haddad nessa situação aqui do governo de São Paulo. Por isso que ele não quis vir no debate. Ele não quis vir no debate porque ele tem mais a perder com uma eventual casca de banana. Agora, o que acontece na prática? Que não é verdade que casca de banana ocorre só no debate, Marcelo.
Nós tivemos aí recentemente algumas falas dos dois candidatos que podem significar casca de banana. A fala do ex-presidente Lula com uma crítica aos eleitores do interior de São Paulo, uma fala do presidente Bolsonaro com uma crítica aos eleitores do Nordeste, só para ficar no mesmo assunto. Nós sabemos que tiveram várias outras falhas aí relacionadas a ele. A questão é que se for no confronto direto, eles têm uma chance melhor de responder do que tendo que ficar se justificando nas redes sociais sobre aquele deslize que ele deu num comício, num palanque ou mesmo numa entrevista. Renato, ontem o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspendeu as investigações sobre os institutos de pesquisa. Como que você avaliou essa decisão? E primeiro também, a decisão de levar isso a uma investigação partindo do Ministério da Justiça e do CAD? Bom, decisão da Justiça, em primeiro lugar, se cumpre. Mas analisando a história do que foi dito, o que a gente pode ter certeza, Marcelo? Não faz absolutamente nenhum sentido o CAD abrir uma investigação, não cabe ao CAD nisso. Os argumentos do CAD existem algum tipo de cartel? Não existe. Os 3 institutos que ele indica não respondem nem por 30% do mercado de pesquisa, praticam preços por questionário de pesquisa, preço por entrevista muito diferentes, aliás, dados que podem ser comprovados olhando o registro dessas pesquisas. O que tem em comum nessa história? O que tem em comum é que o presidente do CAD, assim como o ministro da Justiça, são indicados por um dos lados. Então, o que tentou se fazer é usurpar uma tarefa da Justiça Eleitoral através de um tipo de manifestação que tenta usar um aparato de poder para, no fim, dar menos informação para o eleitor. Dar menos informação para o eleitor. Deixa o eleitor decidir se ele confia ou não confia no instituto de pesquisa, assim como se ele deixa o eleitor decidir se ele pode ou não pode fazer o voto útil. Aliás, no que aconteceu no primeiro turno, beneficiou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem teve voto útil por conta dos resultados da pesquisa não foi o Lula. Quem mais teve voto útil foi Jair Bolsonaro. Foi ele o beneficiário da diferença que se deu entre os resultados da pesquisa de véspera e os resultados que foram oferidos na urna, né? Então, é um pouco desse o desafio de manter a democracia, de confiar na capacidade que o eleitor tem. Senão, daqui a pouco nós vamos estar falando o seguinte, por exemplo, olha, o eleitor não pode assistir os debates no último dia da campanha ou na véspera da campanha, porque vai que alguém fala alguma mentira e isso influencia a sua decisão do voto. O raciocínio é exatamente o mesmo. Quem tem medo do debate, quem tem medo da ciência é quem defende esse tipo de atuação. O eleitor que quer se informar cada vez mais sabe que não faz sentido nenhum privar o eleitor de informações de qualidade, de informações baseadas na ciência, para que ele tome a sua decisão no momento do voto. Perfeito, a gente conversou com Renato Meirelles, cientista político e diretor do Instituto Locomotiva. Obrigada, Renato, até uma próxima, ótima noite. Até uma próxima, aproveitando a oportunidade, convidar todo mundo que está assistindo aí a CNN para entrar no site da CNN Brasil e acompanhar o agregador de pesquisas da CNN do Locomotiva para ter a informação mais precisa de como está o termômetro eleitoral hoje. Um beijo, Marcela, até a próxima. É verdade, boa lembrança, beijo, até mais.